vamos ler o texto da palavra. Eu ministro aqui, peço perdão pela minha chegada tão tarde. Nós estávamos também num momento muito especial. Existem coisas que acontecem que nós não estamos, não está programado para acontecer, mas que Deus também provoca esses tempos maravilhosos, e estávamos ali resolvendo uma questão, mas a presença de Deus muito forte também entre nós, e por isso que tardei em cheguei somente agora. Mas eu estava aqui e eu quero ler com vocês Mateus, o Evangelho que escreve Mateus, o capítulo 26. Saio daqui, vou para Peterborough. Hoje, pela graça de Deus, eu vou levar uma boa notícia para Peterborough. Então, estamos em expectativa, né? Que Deus faça algo grande na noite desse dia também em Peterborough. Mateus 26 diz assim o verso 6: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Leia o verso 13 comigo, se você puder. Vamos juntos? Vamos juntos. E eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Tua obediência à palavra de Deus determinará o teu êxito. Amém. Quando você obedece à palavra de Deus, você recebe uma recompensa. Ouça isso. Somente os obedientes têm recompensa garantida. Deus nunca respondeu a um coração que não tenha obediência por sua palavra. O mais difícil, gente, não é ler a palavra. O mais difícil é obedecer a palavra. É praticar a palavra. Por isso, o que essa mulher fez não foi apenas um ato. Foi algo extremamente profético. A história vocês conhecem, eu não preciso nem ficar falando dela, mas apenas para situar. Jesus está na casa do Simão, o leproso, e ela se aproxima com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e veja o que ela faz. Coloca o verso 6 novamente, por favor. E ela no verso 6 diz, verso 7, e ela faz o quê? Ela entra no lugar onde Jesus está e ela derrama sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Você já parou para pensar por que Jesus estava reclinado à mesa? Na verdade, essa mulher, ela procurou o momento oportuno para alcançar a cabeça de Jesus. Quando você vê isso, você entende o seguinte: se a palavra de Deus é o que nós precisamos ouvir, então aqui está a mente de Deus. Sim ou não? Aqui está o quê? A mente de Deus. Se eu ouço a palavra, eu estou ouvindo o que a mente de Deus quer para mim. O que Deus quer que eu faça. Então essa é a mente de Deus, a cabeça de Deus. Isaías disse que a cabeça está ungida.
Eu vou de novo. Isaías disse que a cabeça está algemada. Pastor, me prove. Isaías 61. Pode colocar o texto, você vai entender um pouco. O profeta Isaías está dizendo no capítulo 61, verso 1, leia por favor: o Espírito do Senhor, o soberano, o Espírito do soberano, o Senhor está, leia com voz mais de trovão, porque o Senhor ungiu-me para levar. Ok, quem está falando isso? Profeta Isaías. Mas palavras de quem? De Isaías narrando o que Jesus fez. Aonde Jesus fez isso? Quando Jesus entrou na sinagoga naquele sábado. Você sabe que a relação de Jesus com a sinagoga não era fácil, não. Era um relacionamento meio conturbado. Um dia ele chegava, chutava tudo, botava tudo, até as pombas giravam. As pombas, que eu digo, os pombos saíam, ficavam girando assim, indo embora. E ele fazia o quê? O relacionamento dele era pesado, não era fácil. Mas agora Jesus está na sinagoga. Jesus está na sinagoga. Agora, ouça bem, isso é um pouco irônico, mas é verdade. A palavra foi para a sinagoga. Coloca João capítulo 1, verso 1. Vamos entender melhor. João capítulo 1, verso 1, eu vou entender um pouco isso. Olha o que diz, rapidez lá em cima. No princípio era aquele que é a palavra. Diga, no princípio era aquele que é a palavra. Vamos, me ajuda rapidinho. Vamos. No princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com e era. Verso 2, vamos juntos? E ele estava com Deus no. Olha o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio e sem ele nada do que existe teria sido. Então a palavra já existia lá no início. A palavra já existia lá no início. Qual é o início? Isaías pode revelar. Desde o princípio. Que princípio? Gênesis 1:1. Bota Gênesis 1:1. Veja se o princípio é esse. Gênesis 1:1. Olha o que diz. No princípio criou Deus. Ou melhor, a versão aqui é diferente. No princípio Deus criou. Verso 2. A terra era sem forma, trevas cobriam, e o Espírito de Deus tinha alguma coisa formada? Mas o Espírito de Deus já estava. Deus falou que a nossa salvação, Deus fez você, e Davi escreveu que há um livro escrito ao teu respeito, que foi escrito desde o primeiro dia. Mas não é o primeiro dia de Gênesis. Pastor, qual é a idade de Deus? Eu vou falar a idade de Deus hoje. Você tem que se preparar agora. A idade de Deus é essa: Jeová. Pastor, o senhor não me disse nada. Disse tudo. Autoexistente. O que é autoexistente? Ele se tornou ele. Você não pegou. Ele, Deus, quem te fez? Deus. Mas quem é Deus? Eu. Quando o Senhor fez? Quando o Senhor se fez? Eu já existia. Pastor, isso é muito confuso. Ok, não fique no detalhe teológico. Eu queria dizer que desde esse tempo ele já tinha escrito você. Desde aquela época ele já havia narrado o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Como, pastor? Eu vou dizer. João, coloca Apocalipse para mim. Capítulo 1, versículo 3. Veja o que diz Apocalipse 1:3. Deixa eu ver se é 1:3 mesmo. Feliz, leia comigo. Feliz aquele que lê as palavras. Fala mais alto. Feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela, porque o tempo, Deus não trata de passado, nem presente, nem futuro. Quando João estava na ilha de Pátimo, teve a revelação, a Bíblia diz que Deus diz assim: João, sobe. Eu vou aqui desse lado.
abençoado. Deus disse assim: João, sobe. E João subiu. João é o único discípulo que morreu de causa natural. Todos os outros morreram. É um na espada, é outro sem pescoço, é outro. O bicho pegou para os outros. E João não. João morreu de forma natural. Eu vou mais. Os teólogos dizem que João morreu quando quis. Vou aqui desse lado. Eu estou dizendo que João morreu quando ele quis. Senhor, eu já vi tudo. Que tal o Senhor me eternizar? Aleluia. Aleluia. Mas João estava na ilha, sozinho, vírgula. João subiu. E quando subiu, diz João, e vi. Aleluia. O negócio não é subir, o negócio é ver. Tem muita gente subindo, mas não vê nada. Tem muita gente caindo, mas não vê nada. O negócio não é nem subir, o negócio nem é cair, o negócio é ver. Porque quando você vê, João disse, aí então eu caí. Alguém, eu vou aqui no meio, estou inspirado hoje. Eu estou dizendo assim, que você quando vê, você cai. E aí ele diz, e caí, porque vi, caí como morto. Mas aí aquele que me viu cair como morto, pegou na minha mão e disse, ei, vai morrer aqui não, rapaz. Eu te trouxe aqui para ver, e não é só para ver, é para escrever. Vê e escreve. E diz João, e escrevi o que foi, o que é e o que será. Deus não tem passado, Deus não tem presente e Deus não tem futuro. Para Deus é tempo. Hoje chegou o teu tempo. E aqui diz que o tempo. Alguém diga amém aqui nessa casa. Então, se aqui é a palavra de Deus, se Deus é o verbo, porque o João diz que ele é o verbo, e João está falando de secou. Aleluia. Só um minutinho, irmão. Saúde. Aleluia. Ele diz assim, ó, João diz, ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo de Deus. Verbo é a palavra. Ele é o que de Deus? A palavra, o verbo. Esse verbo estava com Deus. Vem, Misael, vem aqui, dá um passo aqui na frente. Misael é Deus. Deus curtinho. Aí, João está dizendo assim, a palavra estava com Deus. A palavra é Deus. E estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por causa da palavra. E nada do que fora feito seria feito se não fosse a palavra. O que eu estou querendo te dizer é que a palavra tem poder de criar do nada tudo. Recebe o poder da palavra agora. Avisa teu irmão, diga, não creia em outra coisa a não ser na palavra. Aleluia, 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 aleluia. A palavra está... Já saiu do céu? A palavra estava com Deus, mas a palavra era Deus e estava com Deus. As pessoas falam assim, pastor, eu não entendo esse negócio de trindade. Vou te explicar. Você lembra daquele 3 em 1? Qual é o tempo do 3 em 1 aqui? Jesus, eu estou ficando velho, papai. Timóteo, você também levantou a mão, mas você também não é. O 3 em 1 tinha o quê? O 3 em 1 tinha rádio, fita e vinil. Não. Rádio, fita e vinil. Meu Deus do céu. Pegava a bolachona, colocava a agulha, rádio embaixo, fita embaixo. Eu lembro que eu gostava de ser radialista, brincava de radialista e desarmava aquele 3 em 1 da minha mãe toda tarde.
e levava para a igreja, plugava a mesa na rádio, botava o microfone, FM e tal. Um oferecimento agora para o irmão fulano de tal. E eu fiz muito tempo programa de rádio, e meu apelido era Um Abraço, porque eu mandava abraço para todo mundo. Um abraço para o irmão, um abraço para o irmão. Eu pôr na igreja e dizia, um abraço. Ok. 13. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem a radiola, não é radiola, é o toca-disco, nem o toca-disco, nem a rádio e nem o toca-fita eram melhor um que o outro. Todos tinham a sua função e estavam juntos. Aleluia. Deus, o verbo de Deus, estava com Deus, mas ele era o próprio Deus, e por causa de sua palavra foram feitas todas as coisas. Me prova, pastor. Eu provo. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Veja o que diz em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Ora, o que diz a palavra do Senhor. Tudo bem? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 não é o texto que eu quero. Gênesis capítulo 1. E no versículo 2: a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus passava sobre a face das águas. Verso 3. Gente, fala mais alto, vamos juntos. O verso 3. E de. Vamos. Eu queria que você falasse, quando eu estou suando aqui. Fala mais alto, ajuda aí. Disse Deus. E disse Deus: haja luz e houve luz. Disse Deus: haja luz e houve luz. Entenda, o verbo falou, o verbo fala. E leia. E disse Deus: haja luz e houve luz. Quanto tempo demorou? Vamos contar. E disse Deus: haja luz e houve luz. Vamos contar. E disse Deus: haja luz e houve luz. Você tem que contar quando ele termina de falar haja luz, ok? Haja luz. Não deu para contar. O ponteiro não saiu do lugar. Deus é o dono do tempo. O que demorou para você 10 anos para acontecer, se sair daqui, não demorará uma fração de segundos. Será que tem alguém que pode crer nesta palavra esta manhã? Diga: eu creio. Ele soltou a palavra e haja luz. Sabe como é que eu vejo isso aqui? Posso dar licença aqui um minutinho? Isso aqui funciona, filho? Então, aperta um desses aí. Isso. Ele fica atento. Ele não pediu para se ligar. Isso. Pode voltar. Isso. Haja luz, meu filho. Você aqui, ok. Ele disse Deus: haja luz. Não, se você for um pouquinho, você não deve isso. Aí também. Ok. E disse Deus: haja luz. Pastor, estou lutando com um problema há tantos anos e parece que não vai resolver. Se a palavra for dita. Eu disse: se a palavra for dita. Alguém recebe isso aqui? Diga: eu recebo, eu pego, eu creio, eu tomo posse. Haja luz e houve luz. Agora, olha o que ele diz, verso 4. Olha o que ele disse: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Verso 5. Deus chamou a luz de... Tudo que Deus faz, Ele dá nome. Tudo que Deus cria, Ele dará nome. Então volte para o raciocínio. Se a palavra é o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, e pela palavra foram criadas todas as coisas, então Jesus é o verbo de Deus. Então diga assim: Jesus é Deus, o verbo de Deus.
que estava com Deus, que criou todas as coisas. Não, fala mais alto, que você se empolgasse com isso. Ele, Cristo, é o verbo de Deus, que estava com Deus, que era o próprio Deus, e que por ele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Já que ele fez, está feito. Agora olha Jesus, o verbo de Deus, que fez todas as coisas, caminhando na Galileia e entrando na sinagoga. Mude Jesus entrando na sinagoga. Não, aí desse jeito não. Mude Jesus entrando na sinagoga. Capricha, meu irmão. Você vai ser pai, vai. Vamos lá. Música de Jesus entrando na sinagoga. Ei, vai estar ruim hoje. Isso aí está parecendo um relógio. Vamos ver isso, está melhor. Jesus está meio espanhol aqui. Vamos lá. Jesus entrando na sinagoga, vai. Ei. Meu Deus do céu. Jesus entrou. Está sentado. Jesus foi na sinagoga para ouvir a palavra. Ah, você não pegou. Jesus foi para a sinagoga para ouvir a palavra. Mas a palavra estava sentada. Eu vou de novo. Música de novo para Jesus. Melhorar um pouquinho. Dá um pouquinho mais de ação. Um pouquinho mais de ação. Um pouquinho mais de ação. Vai, mano. Agora virou. Tá bom assim. Jesus entrou, música de suspense. Jesus senta na sinagoga. E Jesus está com sede de ouvir a palavra. Então Jesus quer ouvir ele. É muito doido. Aí, daqui a pouco, ele vê que no lugar que ele está, na sinagoga, estão se fazendo de tudo, menos falando dele. Aí ele disse: posso falar? O verbo acabou de falar, se ele pode falar. Aí o verbo de Deus, Marcos, se levanta para falar. E quando ele se levanta para falar, ele precisa de comprovação, não para ele, para os outros, de que o que ele está falando é fato. E o que ele está falando não é coisa da cabeça dele. Então ele pegou e abriu o rolo. Alguém já pegou. Ele abriu o rolo. Tem gente que gosta do rolo, do manto. Hoje o rolo está aberto. Hoje o manto está aberto. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí ele abriu o rolo. Quando ele abriu o rolo, Isaías 61. Isaías 61. Olha isso aqui. Música de Jesus entrando na sinagoga de novo. Eu vou para a sinagoga, eu vou. Não, aí já ia dizer. Aí Jesus entrou na sinagoga. Ele quer ouvir ele. Por isso que ele tem o direito de chutar os cambistas da casa dele. Porque na casa dele tem que se falar a palavra dele. Aí ele chuta com direito. Porque ele diz: vocês têm feito a minha casa covil de ladrões. A minha casa é para ser falada a palavra de Deus. Você não veio aqui para ver que sapato a tua irmã comprou, nem o vestido que ela está usando. Você veio aqui para ouvir a palavra. Alguém recebe isso, sim ou não? Agora veja isso. Ele abre a palavra, o rolo, Isaías 61. Só que Isaías viveu 670 anos a 700 antes dele. Antes dele, Yeshua. Antes dele, Yeshua. Antes de Jesus, Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré. Mas não antes do verbo. Porque foi o verbo que fez a Isaías. Vou aqui desse lado, estou mais animado aqui. Eu estou dizendo que Isaías escreveu
670 anos antes de Jesus nascer. Jesus, o Yeshua, o Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia, não aleluia. Mas não antes do verbo. Porque foi o verbo que João capítulo 1 verso 1 diz: todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que se fez, nem Isaías teria sido feito. Jesus é engraçado demais. Então Jesus vai para a igreja para ouvir ele. Está sentado, mas vê que ninguém fala dele. Então ele se levanta. Mas eu não vou falar de mim assim na lata. Vamos abrir. O que é que vocês leem aqui? O rolo. Então abre o rolo. Música de abrir o rolo, meu filho. Abre o rolo. Abre o rolo. Isso. Abriu aonde o rolo? 670 anos antes dele, o Jesus, o Deus conosco, nascer. Aí ele leu. Tem autoridade, moral, cacife, café no bule. O Espírito, música da leitura, vai ser forte. O Espírito do Senhor está sobre vocês. Amém? Não, amém. Não se pode. O Espírito do... Essa musiquinha errou. Ok. O Espírito do Senhor está sobre quem? Mim. Quem é esse mim? O Yeshua. E ele diz assim: o Senhor, falando do Pai, está sobre mim. Porque o Senhor, eu não enxergo, lê. Porque o Senhor, vai mais alto. Porque o Senhor me ungiu. Então diga: se Cristo está ungido. Estou entendendo. Como é que você entende isso? Você precisa ir para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz assim, ó: Cristo em nós, esperança da glória. Somos a igreja de Cristo, é um corpo, mas o cabeça. O cabeça quem é? Se o cabeça é Cristo, e se Cristo é o Yeshua, e se o Yeshua é o verbo de Deus, então agora Isaías está dizendo que a cabeça está. Levante sua mão direita e diga assim: glória a Deus. A cabeça está ungida. Se a cabeça está ungida, vai para o texto que eu li. A mulher estava esperando a hora de encontrar a cabeça ungida. Ela estava esperando que horas? A hora oportuna de encontrar a cabeça. Eu não vou ousar chamar Jesus de cabeção, mas ela está esperando Jesus uma oportunidade. E diz o texto que quando ela viu que Jesus, se eu coloco o óculos, o suor embaça, se eu tiro, embaça. Eu leio. Ela diz, verso 7. Eu estou em Mateus já. Estou em Mateus. Diz, verso 7, 26, 7. E aproximou-se. Vamos ler juntos? E aproximou-se dela uma mulher. Dele uma mulher com um frasco de alabastro. Fala mais alto agora. Ela o derramou sobre a... Agora pare comigo aqui, senhoras e senhores teólogos da pós-modernidade. Para que ungir a cabeça que já está ungida? De novo. Para que ungir a cabeça que já está ungida? Aleluia. Para que ungir a cabeça que está ungida? A minha. Isaías disse que ele, Gênesis diz que ele fez todas as coisas. João disse que quem fez foi o verbo. Sem ele nada do que teria sido feito foi feito. Então o verbo estava no princípio, que fez todas as coisas.
Agora, o verbo de Deus, que Paulo diz que é a cabeça da igreja, está indo nos evangelhos, entrando numa sinagoga que quer ouvir ele, e aí ele não está ouvindo ele, aí ele levanta, abre o rolo e lê Isaías 61, e aí ele declara: a minha cabeça está ungida. Glória a Deus. Aleluia. Agora ele entra na casa de Simão e vem uma mulher toda engraçada e vai ungir a cabeça de Jesus. Aqui está o ponto de quebra que a gente precisa conversar. Por quê? Por que ungir a cabeça de Jesus? Fala para o teu irmão assim: tem necessidade? Ah, não, você fala muito baixo. Fala mais alto. Tem necessidade? Jesus era ungido de Deus, e agora ele encontrou uma mulher capaz de fazer o mesmo que o Pai fez nele. Ah, alguém vai pegar isso aqui. Ele encontrou uma mulher capaz de fazer o que o Pai fez. Veja o que está escrito em Isaías 61. Ele diz: quem me ungiu não foi Maria, não foi Pedro, não foi João. Quem me ungiu foi o Senhor. Ele era ungido, sim ou não? Ele era ungido, sim ou não? Mas agora uma engraçadinha: quer ungir o que já está ungido? A minha pergunta é: Jesus gostou? Gostou? Gostou. Quem não gostou é quem não gosta que os seres humanos repitam o que Deus fez com o Filho. Os fariseus que ficam bravos, os fariseus, os hipócritas que ficam bravos, chateados, porque eles não gostam de que se repitam as cenas dos céus, se repitam na terra. Jesus disse: eu quero que os céus, que o teu reino seja implantado na terra. Venha o teu reino e seja manifesto na terra, assim no céu, como assim na terra, como no céu. Eu quero que na terra aconteça também como acontece no céu. Aleluia, aleluia. Agora a pergunta, essa aqui é para deixar, para a gente pensar um pouco. Quando é que Deus, o Pai, ungiu o Filho? Não sei. Agora, se você me perguntar quando é que os seres humanos ungiram o Filho, eu sei. A mulher entra quando Jesus deu um vacilo, baixou a cabeça, reclinou a cabeça. Ela pegou aquele vaso de perfume. Não foi tão rápido assim também, nem forte, que ele não quebrou o vidro na cabeça de Jesus. Eu acho que Jesus assim meio, desculpa eu dizer, meio assim, molhado, delicado, meio... Ele começou a ver o coração dos caras que diziam: que desperdício, pra que isso? Podíamos ter feito alguma coisa para os pobres. Se o mais pobre era eles, se o mais miserável era eles, podia ter feito com esse dinheiro que ela gastou aí. Nós podíamos ter feito uma vaquinha e ter comprado. Não pode vaquinha, o pastor Zé Maria falou: não pode vaquinha. Aprendi. Então, não pode. Tínhamos gastado isso aqui, íamos comprar nós montávamos uma charita. Mas Jesus consegue ver o coração deles. E ver o coração deles, assim como um cardiologista vê assim, aqueles risquinhos. Jesus viu só, tudo rajado, está tudo atribulado esse coração. Mas ele diz assim: ei, os pobres vocês têm todos os dias, e vocês não celebram os pobres. E
não querem celebrar ao Filho de Deus. Vocês estão preocupados em fazer uma coisa que vocês não fazem, porque vocês têm eles aí todos os dias, vocês estão acostumados com eles aí. Mas ela, e aqui está a palavra mais forte, mas ela, olha o que diz no verso 14. Não, é lá no 11. Está esperto, filho. Isso, 11. 11. 11. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim, diga, mas a mim, fala mais alto, mas a mim, nem sempre terão. Aí ele mata a questão e diz, verso 12, eu quero que alguém, os campeões, as campeãs, mulher cheia de Deus, homem cheio de Deus, leia bonito, 1, 2, 3. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Você não pegou. O que ele está dizendo aqui? O Pai fez no início, ela fez no final. Não pegou ainda? O Pai deu a largada. Vai, meu filho. Ela está dizendo, chegou a hora de voltar. Como, pastor? Sim, Jesus disse, ela guardou isso para o meu sepultamento. Era uma linguagem que Jesus tinha que dizer. Por quê? Porque esse tipo de perfume se guardava para poder, inclusive quando o cara morria, passava-lhe perfumes e aromacias, mirra e todas as outras coisas, para deixar aí um cadáver cheiroso. Cheiroso. E Jesus disse, mas ela não o fez eu morto. Ela fez como um ato profético. Eu estou indo para a sepultura. E o problema é que ela guardou isso para esse tempo e vocês ainda não perceberam. E aí acontece algo interessante. Verso 13. Olha o verso 13. Eu lhes asseguro. Eu queria que você lesse comigo. Pode ser? Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo, grita Londres. Fala Londres. Então tira mundo e coloca Londres. Em qualquer lugar de Londres, ok? Eu lhes asseguro que em qualquer lugar de Londres onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado. Você entendeu? Quem ungiu Jesus no início era eterno. Aleluia! Glória a Deus! Quem ungiu Jesus no final era humano, mas o gesto eternizou. Quem ungiu Jesus no início era eterno. Quem ungiu Jesus no final era humano, mas o seu gesto... eu queria que alguém falasse outra coisa. O gesto o quê? Pelo amor de Deus, deixa essa bocona cheia de dente e fala, eternizou. Bota no peito e não se afogue, diga a minha adoração. Não, fala mais alto, diga a minha adoração a Deus não é dada a homem, porque homem esquece, mas o que eu dou a ele será lembrado. Alguém levante a mão e adore a Deus que será lembrado. Alguém levante a mão e adore a Deus que será lembrado. Que será lembrado. João, capítulo 13. Rapidinho que está vindo os versículos, tem que aproveitar. João, capítulo 13. Talento. Não é esse. É o 12. É o 12. Ai, tá.
Leia. 1, 2, 3. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sarada e voltou ao seu lugar. Então nos perguntou: vocês entendem o que diz? segura. Pega a revelation. A mulher ungiu a cabeça do ungido. O ungido ungiu os pés, lavou os pés, tocou nos pés dos imundos. Terminado de fazer, perguntou: do you understand about that? Você entendeu o que eu acabei de fazer? Volta um pouquinho. E João e Pedro, quando Jesus chegou e disse: vou lavar teu pé. Não. Eu não comi. Lava deles aí. Imagina, eu tô tocando meu pé. Aí Jesus falou: numa boa, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Me lava o corpo inteiro, Senhor. Fariseu. O espírito farisaico sobre Pedro. Aí Jesus deu um nhague. Falou assim: você não precisa lavar o corpo inteiro. Já estás limpo pela... Já estás limpo pela... Só preciso lavar-lhe os... A palavra vivifica. Você crê nisso? A palavra transforma. A palavra regenera. A palavra ilumina. A palavra guia. A palavra abençoa. A palavra restaura. A palavra cura. A palavra levanta o cansado. A palavra ressuscita os mortos. A palavra traz luz nas trevas. A palavra faz as trevas saírem. A palavra faz você viver em vitória. A palavra te dá vitória. A palavra é a vitória. A palavra te caminha seguro. A palavra é como uma lâmpada. A palavra é como um martelo. A palavra é como uma pedra. É como uma rocha. A palavra é a tua bússola. A palavra é a boca de Deus. A palavra que te vai levar para o céu. A palavra que vai condenar o inferno. A palavra que vai botar o diabo no lugar dele. A palavra vai colocar você no teu lugar. A palavra é o que você precisa esta manhã. Então levante a sua mão e diga: eu amo a palavra. Só quem tem a Bíblia, levanta a Bíblia, deixa eu ver. Se a tua Bíblia está no iPad, faça vergonha, levanta o iPad. Olha, quanta pouca gente de Bíblia, gente. Vamos, gente, tira da bolsa. Tira da bolsa a Bíblia. Tua mente foi lá na geladeira, né? Ela está em cima da geladeira. Levanta bem alto a Bíblia. Se está no iPhone, levanta. Diga assim: eu amo a palavra. Não, eu quero alguém que grite, diga: eu amo a palavra. Então grite bem alto: Satanás, não sou eu que está dizendo, é a palavra que está sobre mim. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, pelo poder. Senhoras e senhores, há de se manifestar esta manhã o poder da palavra. É a palavra que muda. É a palavra que fez todas as coisas. É a palavra que criou todas as coisas. É a palavra que faz você vencer. Diga: eu creio. Fala mais alto: eu creio. Pega teu projeto de vida aí, meu filho, por favor. Oh, Jesus. É que veio outro manto aqui. Aleluia. Obrigado, meu filho. Aleluia. É a palavra que está impermeada. A palavra está cheia
de instruções para você, para a tua casa, para a tua família. Na tua Bíblia tem um índice. Se na tua Bíblia no iPad talvez não tenha. Morra de inveja. Aqui tem um índice. Grita índice. Para que os mais entendidos me ajudem? Para que serve um índice? Para que serve? Para guiar o que o escritor deseja. É uma linha sequencial. Se você pega um índice e você olha e você vê Gênesis, o que quer dizer? Começo. Vai no final, vê Apocalipse, quer dizer final. Gênesis é o alfa, Apocalipse é o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto, o ômega é a última letra do alfabeto. Isso quer dizer que o que está aqui tem começo e tem fim. No começo diz, ele criou todas as coisas, e no final ele disse, aquele que criou todas as coisas está levando os seus para morar com ele para sempre. Alguém diga glória a Deus nessa casa. Alguém diga glória a Deus nessa casa. É a palavra que em Gênesis não tem aí um índice. Ah, te peguei. Acha? Não me diz Jesus. Tem um manto aqui. Fala para o teu irmão assim, diga assim: Deus está nessa casa esta manhã. Fala para ele: Deus está nessa casa esta manhã. Quantos creem que Deus está nessa casa aqui? Levante a mão comigo. Diga assim: eu creio na presença do Senhor Jesus. Fala para o teu irmão assim, se você puder, isso vai te ajudar. Diga assim: ó, o que você ouve esta manhã. Não, fala mais alto. O que você ouve esta manhã e decidir praticar, não fala mais alto, e decidir praticar é o que vai acontecer na tua vida. Alguém tem palavra de vitória na boca? Grita uma palavra de vitória. Ok, tá achando aí, meu filho? Vamos esperar, se eu respiro um pouco. Tá calor, né? Enquanto não vem, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra, ela tem começo, tem meio e tem fim. Você já notou que na tua Bíblia, na metade dela, tem uma página branca? Acha a página branca. Acha a página branca. Se a tua Bíblia não tem, é porque essa editora que escreveu a Bíblia é uma miserável. Ok? Porque tinha que ter. Porque essa palavra, essa página branca, ela tem significado teológico. Só quem encontrou a página branca. Deixa eu ver a página branca. Tem aí, meu filho? Fica de pé, mostra pro povo que tem a página branca. Não foi você que apagou não, né? Isso. Diga, ali também tem, glória a Deus. Mas só meus discípulos estão achando, sabe o povo? Ah, tem também, glória, tem também. Tem uns que são miseráveis nessa Bíblia, na Bíblia miserável. Os escritores, ou melhor, a editora, só deixou metadinho da manhã, né? Só um pedacinho. Mas tá branco, diga branco, tem um significado, também tem aí. Isso quer dizer o quê? Segura aí, daqui a pouco você coloca, Que significa o quê? Ali, 400 anos de silêncio, Deus não falou. 400 anos de silêncio, Deus não falou. Mas os falsos profetas falaram. Só da região de Jesus saíram 70. Por isso que quando Jesus surgiu em Mateus, o povo dizia: porventura pode vir coisa boa de Nazaré. Página branca, silêncio. Isso quer dizer que tem Gênesis, tem Apocalipse, mas tem o meio. Começo. Me ajude. No meio, Deus não falou. No começo, Deus disse. No final, Deus falou. Mas no meio, Ele está querendo ver o que as pessoas fazem quando Ele não fala. Mas como é que termina o último versículo do Novo Testamento? E como é que termina o último texto do Novo Testamento? Dizendo que Ele vai vir. Celebra um pouquinho aqui. Eu estou dizendo que Ele vai vir. E aí em Mateus diz: nascimento de Jesus. Lá disse que Ele viria.
Malaquias está dizendo: o sol da justiça vai vir. Em Mateus, o sol da justiça nasce, mas 400 anos Deus se cala. Só de Nazaré sai 70. Jesus é o 71º, mas é o único verdadeiro. Não, rimou. Aí, na página branca, divide entre o que Jesus disse e o que Jesus falou. Só que a página branca é uma ligação. Por que branco? Porque você pode dizer o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, você pode falar o que você quiser, mas o que vai permanecer é o que está dito, é o que está escrito. Aleluia. E aí, quando começa o Novo Testamento, o sol vem. Então Deus está dizendo para você: a minha palavra é que vai te dar graça, porque a minha palavra tem começo, tem meio, tem fim. E tem horas que eu não falo nada. E eu gosto daquele hino da Cassiane, que ela diz assim, ó: quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Alguém aqui comigo, deixa eu... Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. 400 anos Deus não falou nada, mas ele estava. Pastor, minha vida está no silêncio. Você está na página branca, mas Mateus está chegando aí. Aleluia. Alguém recebe isso aqui, sim ou não? Alguém recebe isso aqui, sim ou não? Diga assim: a minha história não terminou. Dá um high five nesse irmão, diga: fala alguma coisa. Olha o texto. A palavra está cheio da palavra. Cristo não é a palavra. Eu não quero dar não na cabeça, já dei. Cristo não é a palavra, mas ele tem sempre a. João falou para ele assim, Jesus falou para ele assim: mas vocês também não querem ir, vocês também? João falou: para onde? Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Eu queria alguém que desse glória a Deus. Eu estou te contando historinha aqui, eu estou te contando a palavra. João disse assim para ele: o senhor está dizendo o quê? Pode ir. Para onde? Se só tu. Então a palavra está cheia da. Quer ver que a palavra está cheia de palavras? Coloca o índice aí. A palavra está cheia da. A palavra está cheia da. Em Gênesis é a palavra dita e a palavra criativa. Em Êxodo é a palavra que tira o preso e o liberta. Em Levítico é a palavra narrada, redigida e explicada. Em Deuteronômio é a palavra aplicada. Mas quando chega em Josué, é a palavra que dá a vitória para vencer as muralhas de Jericó. Mas quando chega em Juízes, é a palavra que os juízes regem a nação de Israel. Mas quando chega em quando chega em Ruth, Deus está dizendo: é a minha palavra que coloca uma mulher desgraçada diante dos olhos da sociedade, mas a minha palavra tem poder de restaurá-la e levantá-la. Alguém diga glória a Deus aqui. Quando chega em 1ª e 2ª de Samuel, ele está dizendo: é a minha palavra que abate o soberbo, referindo-se aos sacerdotes soberbos, e é a minha palavra que levanta aquele pequeno de 1,55 m lá no meio das ovelhas e coloca para reinar sobre Israel. Levante a sua mão e diga: a palavra. Preciso de alguém que grite mais alto, diga: a palavra. Está cheio da palavra. 1ª e 2ª Crônicas é a palavra narrada, é a palavra explicada, e é a palavra que acalma, e é a palavra histórica, é a palavra demarcada, é a palavra sinalizada. Todos os reis, quando entravam em aperto, ele dizia: abra as crônicas. Você não entende? Abra as crônicas e veja o que o Deus de Israel está dizendo nas crônicas. Aleluia. Diga a palavra. Fala mais alto, diga: a palavra está cheio da palavra. Em Esdras, Deus é a palavra que coloca um ponto final
na destruição e na desgraça do povo Israel. Deus está dizendo: a minha palavra na boca de Esdras constituirá um novo tempo sobre Israel. Eu posso profetizar aqui? Vocês acreditam em profecia? A palavra está cheia da palavra. Eu declaro que hoje um tempo novo começa na sua história através da Neemias. É a palavra que desperta a Neemias. E Neemias é a palavra que diz: Neemias, vai ao rei, pede cartas e volte para Israel e levante os muros e reforme os muros e restaure os muros, porque a minha palavra em você restaura as fortalezas, a minha palavra em você restaura os muros quebrados, a minha palavra em você restaura as fontes e as estradas erradas. A palavra de Deus dentro de você vai fazer restaurar muros. Agora entenda: se em Josué a palavra fez que os muros caíssem, em Neemias Jesus vai fazer que os muros sejam levantados. Alguém entenda aqui, diga glória a Deus. Alguém entenda aqui, diga glória a Deus. Quando eu chego em Esther, a palavra deixa os inimigos encurralados. Porque é lá em Esther que o cara que tem direito de ler as crônicas quer o mal para Esther, mas a palavra é justiça. E Deus está dizendo: Esther, o que armaram para você, a foice ou a forca que armaram para os teus, que armaram para o seu familiar, que armaram para a sua nação, ele armou, ele preparou, e é ele mesmo que vai se enforcar. Alguém recebe isso aqui? Preparou, mas vai se enforcar na mesma. E Deus está dizendo para você que na palavra você tem o remédio para todas as coisas, inclusive para a dor. Em Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar. A palavra nunca vai ficar prostrada, a palavra nunca vai ser envergonhada, a palavra nunca vai ser menosprezada. Alguém diga comigo glória a Deus. É lá na Rússia, lá no antigo Kremlin, que os socialistas disseram: nessa Praça Vermelha vamos acabar com a Bíblia. Se equivocaram, porque lá naquela Praça Vermelha, uma mulher socialista, antes de dar a sua palavra dentro do Kremlin, ela leu o capítulo de João 3 e o versículo 16 de um livro de capa preta que estava no escritório do seu pai. E quando ela leu, ela leu dizendo: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer. E sabe de uma coisa? A Rússia, o governo está agora impedindo, não quer mais missionários na Rússia. Os missionários que têm visto na Rússia estão passando um aperto, porque o governo não quer dar mais visto para os missionários. Mas eles pensaram tarde, porque a igreja está crescendo. E sabe onde a igreja está crescendo? Na Praça Vermelha da Revolução. Eu preciso que alguém levante a mão e diga: ninguém vai parar a palavra. Então eu queria encurtar o que é longo e dizer para você: esta manhã a palavra te toca, te levanta, te toca, te levanta, te anima. Você recebe, se recebe, fica de pé, diga: eu creio na palavra. Vai, fica de pé, diga: eu creio na palavra. E quando você chegar nos Salmos, cante a palavra, cante a palavra, cante a palavra, cante a palavra. Porque Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi o Davi que disse: oh minha alma, por que te abates? Por que te oprimes dentro de mim? Espera em Deus, porque temprano, porque daqui um pouco, porque daqui de manhã, porque daqui a algumas horas a palavra vai se manifestar. Eu não sei se você crê no que eu estou dizendo, mas eu estou no meu espírito crendo que essa semana é a semana da palavra se
cumprir na sua família, na sua história, a sua casa. Assim como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Avisa o diabo que ele chegou atrasado, porque Jesus chegou primeiro, a palavra chegou primeiro. Aleluia, aleluia. Pegue na mão desse irmão, diga: me permita, me dê a sua mão, me preste a sua mão. Se tiver alguém muito bom de vaca, me preste a sua mão. Aleluia, 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 aleluia. Levante a mão do teu irmão e diga: chegou a hora. Fala mais alto, diga: chegou a hora de cantar, de celebrar a palavra. Só quem pode celebrar a palavra, levante a mão do teu irmão e dá um glória a Deus bem gostoso aqui. Eu queria ouvir um glória a Deus mais gostoso aqui. La 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 ya, la la ya la ya, la la ya la ya. Quero ouvir. Quero ouvir. Quando um filho de um judeu chega na altura em que ele se tornará independente, ele vai no meio de um rabi, no meio de sua família, e tem que narrar. Chegou a hora de você amadurecer. Chegou a hora de você se apresentar diante do rabi, o mestre da Galileia, e dizer: a palavra está na minha boca. Eu estou. Quem diga alguma coisa aqui? Lá, 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 lá. Cadê você? Lá, 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 lá. Alguém diga. Alguém diga. Será que você está disposto a fazer isso? Esse é um canto que os judeus cantam nos salmos e celebram ao Deus de Israel. Sabe uma coisa que deixa o diabo mais endemoniado? É ver você na luta, é ver você na prova, é ver você com doença, é ver você financeiramente mal, e você... Ele não entende, mas o diabo não foi feito para entender, foi feito para ser confundido. Lá, lá, lá. Cadê as mulheres que podem cantar aqui? Digam. Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê as mulheres? Cadê os homens? Homens e mulheres! Você precisa entender como é que Deus vê você e como é que o diabo vê você. Sabe como é que o diabo vê você? Está lá em Josué, quando os homens que foram à terra disseram, em números, disseram: não podemos, eles são maiores do que nós, éramos como os gafanhotos aos seus olhos, vou morrer. Aí Deus diz assim: olha como eu vejo. Josué diz assim: e o povo do outro lado. O povo da onde? Do outro lado. Diziam entre si: Deus abriu o mar. Deus abriu o Jordão. Se esse povo vier
não teremos ânimo contra eles. Como é que o diabo quer que você se veja? Esse gafanhoto, ele vai comer. Como é que Deus está dizendo? Você não sabe que eu já me apresentei a eles. Você. Alguém fala alguma coisa aqui? Fala uma amém aqui também. Deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa. Você sabe o tamanho do teu Deus. Eu vou falar de novo. Você não sabe o tamanho do teu Deus. Agora só quem sabe o tamanho do teu Deus está